Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Antônio. Nós hoje vamos começar com química celular, beleza? Então vamos lá. Então aqui, vamos começar hoje com substâncias orgânicas. Então, há aproximadamente 4,6 milhões de anos, a Terra era uma esfera incandescente, ou seja, ela era uma esfera com fogo, certo? Ou seja, ela tinha praticamente rocha derretida, tá? Então acredita-se que as primeiras moléculas orgânicas surgiram da reação entre os gases atmosféricos provocados pela descarga elétrica e pela quantidade de radiação que chegava no espaço. Então o que aconteceu ali, pessoal? Essa esfera candescente, certo? Então essa esfera que era de fogo, ela esfriou devido aos meteoros. Então, teoricamente, tem uma teoria que diz que a Terra durante milhões de anos foi bombardeada por meteoros, e esses meteoros trouxeram água. E isso fez o quê? Esfriou essa superfície da Terra, tá? Então, essas moléculas orgânicas, elas provavelmente surgiram nessa época, ok? Então, assim, essas moléculas ao longo de milhares de anos se organizaram como as primeiras formas de vida, então ali chamadas de células muito simples, que foram essas bactérias. Provavelmente, segundo outra teoria, dizem que essas bactérias vieram junto com esses meteoros, tá? Então, ao longo de milhões e milhões de anos, esses meteoros trouxeram a água e também trouxeram essas bactérias. Então, na sequência, surgiram células que, por serem capazes de realizar fotossíntese, começaram a liberar o gás oxigênio na atmosfera terrestre. Isso depois de milhões de anos, certo? Essas bactérias evoluíram e aí surgiram outros organismos ali que eles seriam capazes de quê? De pegar a luz do sol e transformar ela em alimento, tá? Então, ou mesmo, sem ser a luz do sol, outros compostos ali que tinham, no caso de que nosso planeta tinha muitos vulcões, esses outros compostos ali, esses organismos utilizavam esses outros compostos e produziam o quê? Produziam o gás oxigênio. E aí foi as primeiras partes, certo? De surgimento do gás oxigênio. Olha lá. Ali, os carboidratos, pessoal. Também conhecidos como açúcares, são moléculas formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, constitui a mais importante fonte de energia para o corpo e tem função estrutural, pois fazem parte do componente celular, certo? Então, função estrutural, pessoal, ele vai fazer estruturas do seu organismo, tá? Então, ele vai ajudar a formar músculos, pele. Então, os carboidratos mais simples são produzidos pelos seres clorofilados, então as clorofilas, glicose e frutose, açúcar das frutas. Então, ali, a glicose e a frutose você vai encontrar nas frutas, e a glicose você pode material que feito da fotossíntese. Então, as plantas elas vão fabricar a glicose, certo? Onde é que você pode encontrar? Bem simples, cana-de-açúcar. Então, o caldo ali, a garapa de cana, ela é basicamente glicose, ou seja, basicamente um açúcar, de onde os seres humanos retiram o nosso açúcar. Então, é a partir da cana-de-açúcar, certo? É bom ou ruim, Antônio, a glicose? É ótimo. Depende. Qual é? Depende. Se a pessoa tiver problema, né? Se a pessoa tiver problema com açúcar, ou seja, diabetes, aí ela não vai poder tomar, tá? Então ela é boa por quê? Por causa que ela dá energia. A glicose é uma substância que é energética, certo? Os mais complexos são formados por várias moléculas, principalmente precisando ser digeridos após ingestão, para que possam ser absorvidos. Então, a celulose, a quitina, a glicogênio e o amido. Então, eles vão ter que ser digeridos, certo? Pelo nosso organismo, para depois serem incorporados nas células. Amido de milho. Exato. Então, os lipídios.
São moléculas orgânicas com importante função energética, também exercendo função estrutural. Então ela forma ali, ó, músculos, tá? Músculos, células. Os óleos são as reservas energéticas das plantas e as gorduras, as reservas energéticas dos animais. Então observem isso. Estou vendo não, observem isso. Gorduras e gorduras, você tem gorduras animais e gorduras vegetais, certo? Então ali, ó, gordura animal, pessoal, ela é prejudicial se você consumir ela muito. Então, se você consumir muita gordura animal, ela vai ser prejudicial. Por quê? Porque essa gordura vai ficar acumulada e a gente pode ter problemas cardíacos, certo? Ou de obesidade. A melhor gordura, ou seja, o melhor lipídio, óleo, lipídio é óleo, pessoal, gordura, certo? É de vegetal. Então, são óleos vegetais que eles são melhor, tá? Então, esses óleos vegetais são melhores por quê? Porque eles vão ajudar a combater esse óleo, ou seja, essa gordura animal, tá? Então, ali, ó, o colesterol é um lipídio que é produzido pelo nosso organismo e pode ser adquirido por meio de alimentação. O consumo excessivo pode trazer risco à saúde, então, como eu falei agora, certo? Então, como sobrepeso, aumento de problemas no coração, então você pode ter entupimento de vasos por causa desse excesso de gordura. Quer dizer que o vaso rompe? Não, ele entope. E aí o sangue não consegue passar. E aí o que acontece? E aí, vamos dizer, um problema, se você tiver isso no coração, aí você vai ter um problema cardíaco, certo? Com um infarto. Um infarto, exatamente. Proteínas. Então ali, ó, proteínas, pessoal, são importantes moléculas que compõem a estrutura de todos os seres vivos. Então, inclusive a dos vírus, exercendo grande variedade de função. Só uma coisa, pessoal, com relação aos vírus, alguns cientistas acreditam que eles não sejam seres vivos, tá? Então aqui está se referindo a todos os seres vivos, inclusive os vírus, mas ainda está uma polêmica se os vírus são seres vivos ou não. Por quê? Porque eles não têm uma reprodução como a gente imagina. Então aquela reprodução assexuada, certo? Ou sexuada, ninguém sabe. Então ele não tem nenhuma dessas reproduções, nem sexuada e nem assexuada. Então ele é parasita intracelular, tá? Então ele tem que ficar dentro de uma célula para a célula reproduzir ele. Então ele não vai reproduzir, e sim a célula vai reproduzir ele, certo? Como o coronavírus, né? Exatamente. Então a gente ainda não sabe se o vírus é ou não um ser vivo. Mas ali, ó, os aminoácidos são as unidades químicas formadoras das proteínas. Então, a partir dos aminoácidos, ele vai formar as proteínas, certo? Então, são unidades formadoras. Então, as proteínas são formadas por estruturais, então, proteínas estruturais, pessoal. Então, participam da estruturação das células e de organelas, fazendo parte do revestimento e da sustentação de seres vivos. Por exemplo, o colágeno. O colágeno, pessoal, sustenta a derme. Então, geralmente os cremes são feitos de colágeno, certo? Para quê? Para aumentar mais a firmeza da pele, então a elasticidade dessa pele. Com o passar do tempo o ser humano perde. Exatamente. Né? Então, quanto você vai ficando mais velho, você vai perdendo colágeno. E a água também. Então, os cremes, eles são o quê? Hidratantes Repositores. e rico em colágeno. E o comprimido? Exatamente. Comprimido também. Comprimido tem outra forma de você absorver ou adquirir esse colágeno, certo? Então, a queratina, componente das unhas e do cabelo. Então, a pessoa, essa daqui é mais difícil ter, certo? Mas tem shampoos que ele é rico em queratina, tá? Mas ele é mais difícil. Quer dizer que o envelhecimento também vai diminuindo a queratina. Vai diminuindo também,
tá? Então, o que acontece? A quitina e miosina, pessoal, presente nas células musculares e responsável pela construção muscular, produzindo os movimentos musculares. Então, a miosina, são proteínas que presentes nos músculos, tá? Então, ela faz contração e relaxamento dos músculos, ok? Então, ali, ó, proteínas reguladoras controlam diversas funções do corpo, atuando com hormônios. Então, ali, ó, a insulina regula o nível de glicose, ou seja, de açúcar no sangue, tá? Enzimas responsáveis pela digestão das gorduras, ok? Quem tem diabetes em nível mais avançado tem que tomar insulina. Eu já vi a pessoa aplicando. Depende, Elcio, porque tem dois tipos, tá? A que precisa de insulina e a que não precisa. Então, a que precisa de insulina, ela é mais avançada. Então, ela precisa toda hora colocar. Por quê? Porque não produz a insulina no fígado dela. E lembrando que é uma doença que não tem cura, né? Exatamente. Então, a outra pessoa que não precisa de injetar, ela pode controlar a alimentação. Beleza? Então, ela controla ali o açúcar a partir da alimentação. Ácidos nucleicos, pessoal, são moléculas constituídas pelos nucleotídeos. São relacionados juntamente com as proteínas com a origem da vida, por serem provavelmente alguns dos primeiros constituintes das células procariontes iniciais. Então, ácidos nucleicos, pessoal, provavelmente tenha surgido, certo? Um das primeiros componentes. Então, células procariontes, aquelas células das bactérias, tá? Então, provavelmente, como tem essa teoria que diz que os seres derivam de bactérias, provavelmente essas bactérias teriam sido os primeiros a terem esses ácidos nucleicos, certo? Então, são eles os responsáveis pela transmissão das características hereditárias. Então, características hereditárias seriam o quê? Aquelas características que vai passar geneticamente de pai para filho, certo? Então, altura, cor dos olhos, cor da pele. Antônio, qual é o percentual de chance de um filho receber as características do avô ou do bisavô? 25%. Então, existe a possibilidade, mas Existe sim. Certo? É exatamente essas características hereditárias. Você pode ter características ou você pode ter doenças, certo? Tanto faz. Então, existem dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, pessoal, é uma sigla americana, certo? Então, traduzindo para o português, fica ácido desoxirribonucleico. Então, observem, não é na nossa ordem, certo? Porque é uma sigla americana. Então, o que acontece aqui? Ó? Associado a proteínas essenciais que formam os cromossomos, determinam características hereditárias. Então, o DNA, pessoal, é como se fosse nosso mapa, tá? Então é como se fosse nosso mapa ali, ele vai dizer tudo sobre o nosso corpo. Então, esse DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele vai falar tudo sobre você, tá? Então ele vai estar localizado ali dentro do nosso núcleo. O RNA, pessoal, que é outro ácido nucleico, certo? RNA seria ácido ribonucleico. Ele é produzido a partir da sequenciamento do DNA. Então, a partir dele vai surgir o DNA. Então, ele vai estar localizado ali dentro da nossa célula, especificamente no cloroplasto, no hialoplasma, certo? Antônio, não sei se você ouviu falar, mas está num estágio tão avançado que tem um colega meu que fez um exame e descobriu que 4% do DNA dele é de africano.
Sim. cerca de 80% de europeu e o restante de indígena. Tem uma mistura, né? Não é possível você descobrir quantos por cento você tem de cada etnia. Sim, é possível. Fizeram até uma pesquisa, um pessoal, viu, Elvis, que lá da Bahia eles fizeram exatamente isso. E aí eles verificaram que ele tinha uma tribo lá na África, que eles eram parentes. Então eles saíram daquela tribo lá, quer dizer, os familiares deles antigamente, né, saíram daquela tribo ali, e como escravo, e foram levados lá para a Bahia. E aí os descendentes dele, né, agora que estão, não tem mais escravatura, então eles fizeram essa parte do DNA e descobriram. Aí eles foram lá visitar. Antônio, na tua opinião, é possível algum brasileiro, não que vem de fora, brasileiro ser 100% europeu, 100% africano, 100% indígena? Não tem. Não, porque a nossa criação ela não foi assim, né? Nossa história, a história da humanidade brasileira, ela teve justamente essa miscigenação. Inclusive, esse mesmo estudo revelava que tinha, eu acho que era 2% de homem de Neandertal. Tem uns sábios, né? Ainda tinha um pouquinho de homem de Neandertal. Ele estava até... como foi que eles se cruzaram? Como é que eles conseguiram se relacionar? Sim, interessante. Vitaminas, pessoal, exercem a tarefa de regular as reações metabólicas. Não podem ser sintetizadas pelos animais, precisando estar presentes na dieta em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. Então, observem, vitaminas elas são essenciais, tá, pessoal? As vitaminas podem ser classificadas em lipossolúveis. O que são isso? São as vitaminas que são solúveis em água, ou seja, elas se dissolvem em água, você pode misturar elas com água, tá? Hidrossolúveis, em lipídios, aqui, ó. São solúveis em lipídios, então em gorduras, tá? A hidrossolúvel que são dissolvidas em água, ok? Então, lipossolúveis, dissolvidas ou solúveis em água, então ela vai ser dissolvida em água, em gordura, certo? Em lipídios, e hidrossolúvel em água, beleza? Então ali, ó, observação, nos mamíferos as vitaminas lipossolúveis são armazenadas no fígado e o excesso das vitaminas hidrossolúveis é eliminado na urina. Então vocês tomam aqueles comprimidos de vitamina C que tem 500 miligramas. Pessoal, o organismo não absorve isso tudo. Então ele absorve muito pouco. Desses 500 ele vai absorver, se bobear, nenhuma grama, certo? 1 ml. Então, pessoal, não adianta. O que adianta o quê? Você tomar vitamina C, suco de acerola, suco de laranja, então uma fruta, qualquer outra fruta que tenha vitamina C, certo? Então esses comprimidos não adianta, você só está jogando dinheiro fora. Por quê? Porque o excesso vai sair na urina, então você vai pagar 20, 30 reais no comprimido e a maioria vai sair pela urina. Então aqui, ó, pessoal, você tem isso aqui tem no livro de vocês, certo? Vocês podem dar mais uma olhadinha ali. Então isso aqui são as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis, tá? Então ali está dizendo o que vai acontecer no seu corpo. Então cada partezinha que vai acontecer no seu corpo, certo? Então ali, ó, substâncias inorgânicas são menores e mais simples. Podem ser a água e os sais minerais. Então, no caso aqui, ó, a água é essencial à vida, substância abundante no corpo humano e no de todos os seres vivos. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ela é composta de hidrogênio e oxigênio. No nosso organismo, a água ela vai ter uma função. Eu pergunto muito para os alunos, pessoal, o que a água serve para a gente? Aí o pessoal diz, para hidratar. Pessoal, na verdade a água não tem nada a ver com hidratar. O que seria o hidratar que a gente fala?
é simplesmente quando a água entra dentro das nossas células, certo? Então, quando a água entra nas nossas células, ela está fazendo o quê? A água, ela é considerada um solvente universal. O que seria isso? Eu posso misturar substâncias dentro dela. Então, quando nós comemos, todos aqueles nutrientes lá que a gente viu, lipídios, carboidratos, eles são misturados ali na água, a água incorpora eles, e aí ela transporta para dentro da célula, beleza? Então, quando a gente toma água, você não está tomando água para hidratar. Hidratar seria o quê? Colocar esses nutrientes para dentro da célula, entenderam? Então, ela é importante para isso. Sem a água, esses nutrientes não vão entrar na célula. Então, ali, ó, auxilia no controle da temperatura dos animais homeotérmicos. O que seria isso, pessoal? Somos nós, aqueles animais que têm a temperatura constante, certo? Então, vai acontecer o quê? O suor, então nós suamos, pessoal. Esse suor, ele vai garantir quando você está fazendo exercício, a temperatura do seu organismo ele vai começar a subir. Então você começa a suar para quê? Justamente para baixar essa temperatura, ok? Se não conseguir baixar, ou seja, vamos dizer que você não suasse, você iria morrer, porque a nossa temperatura ela não pode estar acima. Então, a partir do momento que ela aumenta, você tem uma temperatura constante de 36 graus, a partir do momento que ela aumenta, você já corre o risco de ter problemas. Que tipo de problemas? Primeiramente, esse aumento de temperatura vai afetar suas células nervosas. Então, você começa a convulsar, tá? Ou seja, ter uma convulsão. E isso prejudica, ou seja, mata, destrói essas células. Então, ali, ó, sais minerais são substâncias essenciais para a manutenção da vida. Não são sintetizadas pelo organismo vivo, sendo obtidas no meio externo. Podem ser encontradas nos seres vivos, constituindo estruturas de sustentação e de presença e pressão. Proteção. Então, ossos ossos de vertebrados, concha de moluscos e endoesqueleto dos equinodermos. Então, você vai encontrar esses sais minerais nesses organismos. Eles são incorporados também aonde, pessoal? Água. Então, a água que você bebe, ele tem esses sais minerais. Então, ele diz lá, rico em sais minerais. Então, é exatamente isso aí, ok? Então, no sangue, transporta gases e participa da coagulação sanguínea. Então, ó, no hialoplasma, participa de reações químicas e constituindo pigmentos, tá? Como clorofila ali nas plantas, beleza? Passa aí. Então aqui, pessoal, você vai ter ali no livro também de vocês. Então ele está dizendo aqui, ó, os íons, os cálcios, isso aí é substâncias, tá? Minerais. Então ali, ó, o cálcio, o cloro, o ferro, o flúor, o fósforo, o iodo, manganês, magnésio, potássio, selênio, sódio e zinco. Então aqui a ação e as fontes de alimento, onde você pode adquirir, beleza? Então, pessoal, eu passei o exercício aqui para vocês. Olha, esse exercício aqui, página 27, 28 e 38, para vocês fazerem. Pessoal, tudo de bom, felicidade, valeu!